Olá, desejo que você esteja bem. Professor Anderson Lopes de novo. Vamos dar sequência às nossas aulas com teor mais técnico, com nomenclaturas mais voltadas para a gramática, mas com foco na melhoria da sua redação do Enseja. Bom, na aula passada nós falamos sobre sujeito, verbo e objeto, a relação entre eles, né? E como essa ordem, sujeito, verbo, objeto, ela é o que vai garantir para você uma boa nota na redação do Enseja. Hoje nós vamos falar já sobre um aprofundamento. Então, a cada aula nós vamos dar uns passinhos a mais. O que é o passo de hoje? Quando a gente fala de sujeito e predicado, nós estamos falando sobre uma relação entre o agente, ou seja, a pessoa que produz ou age, a pessoa que faz a ação, né, e toda a ação. A gente disse na aula passada que o verbo é o que traduz essa ação. E o objeto direto ou o objeto indireto, eles se relacionam com o verbo, aí completando o sentido da frase. No exemplo passado nós vimos, o diretor entrou na sala de reuniões. O diretor é o sujeito, verbo é entrou e na sala de reuniões é o objeto que completa aí o sentido do verbo e da frase toda, da oração toda. Tranquilo até aí. Dentro dessa, a partir do verbo aí, é o que a gente chama de predicado. Por quê? Porque o predicado, ele é a junção entre o verbo e o objeto. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Juventude é poesia. Bonito, não é? Juventude é o sujeito. É poesia é o predicado. Mas você já sabe que é o verbo. E poesia é o objeto. Tá? Então o predicado ele é formado pelo verbo mais o objeto, mais o complemento. Vamos ver outros exemplos aqui ao longo da aula. Mas o que é importante você saber é que quando você identifica o verbo dentro da oração que você está criando, dentro do texto que você está criando, você tem condições de minimizar os seus erros. Porque muitos dos erros acontecem ou com uma vírgula que vem ao lado do verbo que não precisa, ou a conjugação do verbo está errada, né? Nós vamos ter aulas detalhadas sobre isso, ou escolher um verbo que não traduz exatamente a ideia que você queria dizer, etc. Então, quando você identifica o verbo dentro da sua oração, dentro da frase que você está criando, você tem mais condições de otimizar ela, de tirar os erros que naturalmente aparecem. Combinado? Então, tendo isso em mente, a gente tem que saber que existem alguns tipos de sujeito. Então, hoje a gente já está vendo que existe o sujeito e o predicado, que dentro do predicado tem o verbo, o objeto, os complementos. E o que a gente está vendo é que o sujeito ele pode ser diferente. Existem diferentes tipos de sujeito. Vamos lá. Falar aqui os mais comuns e que você vai poder usar na redação. Não adianta eu falar de vários sujeitos que existem, porque o texto dissertativo argumentativo, o texto que é cobrado na redação Enseja, ele tem uma forma específica, tem umas exigências específicas e tem algumas coisas que não podem entrar. Como eu comentei na aula passada, o pronome pessoal eu. Você não pode usar o pronome pessoal eu para expor uma opinião. Mas você tem que expor a sua opinião. Olha só como é exigente. Você precisa ter uma marca de opinião no seu texto dissertativo. Essa é a característica de um texto dissertativo, trazer a crítica da pessoa, mas não é criticar sem nenhum fundamento. Por isso ele é também argumentativo, porque ele está baseado em argumentos, fatos e dados. Então, tipos de sujeito são coisas desse tipo aqui, ó. Quando o sujeito é determinado ou indeterminado. Então, o sujeito é determinado quando você identifica ele fácil na frase, do tipo, a gente já viu aí, juventude é poesia, o diretor entrou na sala de reuniões, esses sujeitos estão facilmente identificáveis aí. Beleza, mas quando o sujeito ele é indeterminado, quando não dá para definir exatamente quem ele é. Por exemplo, choveu toda manhã. Quem é o sujeito dessa frase? Quem choveu? Choveu é o verbo. Né? Choveu toda manhã. Choverá a noite toda. É o verbo. Quem choverá? Não tem.
sujeito para esse tipo de verbo, né? Que são aí os fenômenos da natureza. Vamos falar sobre isso também. Mas o que eu quero que você entenda é, existem tipos de sujeito. O tipo de sujeito simples, esses exemplos que nós já demos, e o sujeito composto. Como é o sujeito composto? Por exemplo, amarelo e preto são minhas cores preferidas. Amarelo e preto são dois sujeitos para um mesmo verbo que eu estou usando, que é são, e né, o objeto minhas cores preferidas. Então o predicado é são minhas cores preferidas. O sujeito é amarelo e preto. É um sujeito composto, diferente de um sujeito simples. Se eu falasse amarelo é minha cor preferida, preta é minha cor preferida. Então, entende que existe uma relação entre os sujeitos. Essa relação entre os sujeitos começa a deixar mais complexo, mas você acompanha com muita facilidade, porque se é um sujeito, é um tipo de verbo para ser conjugado. Se são dois sujeitos, já é um outro tipo de verbo. Por exemplo, amarelo é minha cor preferida. Amarelo e preto são minhas cores preferidas. Na fala, a gente até admite, né? Amarelo e preto é minha cor, são minhas cores preferidas, é minha cor preferida. A gente até fala no singular, né? Amarelo e preto é minha cor preferida. Mas na escrita precisa se adequar. E é o espírito das aulas aqui. Adequar a fala à escrita. Porque é isso que vai ser cobrado na sua redação do Enseja. Tá bom? Beleza, então, tendo visto isso sobre os sujeitos determinados e indeterminados, a gente tem a ordem do sujeito, que ela pode ser uma ordem direta ou ordem indireta. Mais ou menos como eu comentei também na aula passada, coisas do tipo. Ela pode vir antes do predicado, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Os alunos, né, aguardaram pacientemente pela aula. Os alunos aguardaram pacientemente pela aula. Então, os alunos é o sujeito, ele está, né, na ordem direta, ele está antes. Aguardaram é o verbo, pacientemente pela aula é o complemento, né, o objeto. Tá. E quando eu coloco assim, ó, aguardaram pacientemente os alunos. É uma ordem direta do sujeito. Os alunos estão indo para o final e perceba que não está mudando o sentido da frase. E, eventualmente, se estiver dentro do contexto, cabe esse tipo de ordem indireta do sujeito dentro da sua redação. O que não cabe é aquela quebra que nós falamos sobre a ordem sujeito, verbo, objeto. Você pode transformar o sujeito a uma ordem indireta. O que você não pode é quebrar o sentido do que você quer dizer quando você troca essa ordem aí, tá? Bom, vamos seguir aqui então. Sobre, né, ainda essa parte de formação aí, né, das suas frases dentro do seu texto de redação, é importante você saber o que são frases nominais e frases verbais, e isso é bem tranquilo, em 1 minuto a gente explica isso. Como que é? A frase nominal é aquela que não tem verbo. Por exemplo, a gente usa assim, cuidado, exclamação. É uma frase, embora tenha só uma palavra, é uma frase, porque ela tem contexto. Quando eu falo cuidado, tem algum contexto. Quando a gente vê uma placa assim, ó, silêncio, é uma frase. Por quê? Porque tem contexto. Ela certamente está num corredor de hospital, ou numa maternidade, coisas desse tipo. Tá? Então, e a frase verbal, por outro lado, ela contém o verbo. Como na aula passada a gente já viu a importância de identificar o verbo, e nessa aula também, fica essa orientação. Vamos atentar, vamos afinar o nosso olhar para os verbos. Porque toda vez que a gente tiver um verbo, a gente vai conseguir adequar a concordância verbal, a gente vai conseguir adequar o tempo e vamos conseguir saber se a gente está usando muita frase nominal ou muita frase verbal, o que deve ser uma coisa equilibrada dentro do seu texto. E na hora do rascunho você consegue verificar mais ou menos isso. Tá? Isso tem a ver também com construção de sentido. Então, nessa aula a gente falou um pouco mais sobre o sujeito e o verbo e objeto, mas falando especificamente sobre essa questão do predicado, como identificar o predicado e como não errar nas concordâncias dele. E nas próximas aulas nós vamos aprofundar isso. Tá certo? Eu agradeço pela sua atenção e até breve.